Primeiro passo é você cadastrar o valor do quanto que você paga em cada chapa de MDF. Você já vai ter aqui acesso a mais de 800 chapas cadastradas. É só você calcular aqui, colocar o seu custo e também é só você colocar o valor que você paga cada rolo de fita de borda e também quantos metros tem cada rolo. Esse é o primeiro passo para você ter acesso ao orçamento com precisão, lista de peças, aí o seu plano de corte e também a sua lista de compras. O segundo passo é você cadastrar aqui o valor que você paga na dobradiça, corrediça, cantoneira, puxador, colas, trilhos e etc. Além disso, você pode cadastrar aqui novos acessórios no momento que você desejar. O terceiro passo é você cadastrar porta de vidros, espelhos, reflecta, enfim. Isso se você for utilizar na parte de orçamento e também no seu projeto. Você pode cadastrar também no próximo passo os acabamentos, no caso, se você for utilizar uma laca ou uma lâmina natural ou até mesmo uma fórmica. Você pode cadastrar também serviços avulsos, como por exemplo corte, colagem de fita de borda e acabamento. Se você de repente resolve cobrar por montagem de cada gaveta, recorte, passagem de fiação, instalação de tomada, instalação do suporte de TV, enfim, todo serviço avulso que você for fazer dentro de uma casa que você pode estar cobrando aqui de uma forma avulsa. Você pode também estar cadastrando como opção a sua equipe para você ter noção e clareza quanto é que você paga para cada um por hora e também por comissão. Pode também estar cadastrando os seus clientes. Aqueles clientes que entram em contato com você e muitas vezes você nem sabe o nome nem o que está pedindo, você pode ter aqui também o total controle dos seus clientes. Depois de tudo cadastrado, é claro que você cadastra somente aquilo que você vai utilizar naquele projeto em específico. Você escolhe o método construtivo que você vai construir o seu móvel, as espessuras das chapas, os descontos das portas, das corrediças, dos fundos e também profundidade de gaveta. Você escolhe também qual é o puxador que você vai utilizar e é claro que se for de régua, que aquele puxador de perfil, você pode escolher qual que é a altura dele já para descontar no seu plano de corte e também se vai ter tampinha de acabamento ou puxador externo. Você vai escolher com detalhes quais são as chapas e também a fita de borda que você vai utilizar em toda a estrutura do seu móvel: corpo, porta, tamponamento, fundo do móvel, fundo de gaveta ou painel. Escolhe todas as ferragens que você for utilizar. Ferragens como dobradiça, corrediça, o dispositivo de montagem que você vai utilizar na caixa do móvel, na prateleira ou na gaveta. Escolhe também a parte do basculante. Basculante inferior, qual você vai utilizar, basculante superior, qual você vai utilizar, o que você vai usar na hora de você fixar o seu móvel, se você vai ter algum aramado específico ou produtos extras como cola, kit de limpeza ou rodízio. Se você for utilizar algum móvel com porta de correr, você escolhe qual que é o kit da porta de correr que você vai utilizar, o trilho superior, o trilho inferior e também o desconto da porta que você vai utilizar já para descontar ali no seu plano de corte. Se você for utilizar acabamentos, laca ou fórmica ou até mesmo lâmina natural, você pode escolher se você vai usar de um lado só do móvel ou dos dois lados. Você pode escolher isso para portas, corpo do móvel, tamponamento, rodapé, fechamento ou prateleira. Por exemplo, porta, eu vou colocar uma fórmica. Você vai colocar uma fórmica de um lado só da porta ou dos dois lados. Isso serve tanto para laca, fórmica ou lâmina natural. Na parte construtiva do móvel, você não precisa fazer o projeto para você ter o seu orçamento, lista de peças e também lista de compras. Você também não precisa fazer em módulo. Um exemplo é esse gabinete, que você pode estar fazendo um móvel só, com 4 vãos, por exemplo, como está aqui, e cada vão com uma medida. Não importa a espessura e nem nada, porque você já teve a oportunidade de configurar isso antes. Você coloca as medidas e as informações do seu móvel, você escolhe se esse móvel terá tamponamento ou não, inclusive se esse tamponamento vai ser reto ou 45 graus, automaticamente sai para você a sua lista de peças aqui completa, inclusive marcando onde é que vai a fita de borda. Sai também a lista de peças aqui do corpo do móvel e a parte interna você pode escolher. Um exemplo aqui, portas de abrir, você pode escolher quantas portas,
você vai utilizar e você pode também estar utilizando aqui, se você desejar, essa porta com moldura. Então você consegue fazer isso em porta de abrir, gavetas, que é só você colocar aqui a quantidade de gavetas, que já sai para você automaticamente a lista de peças, como lateral de gaveta, contrafrente, frente de gaveta, fundo de gaveta. Gavetas com gavetas internas, gavetas e mais gavetão, ou seja, eu quero uma gaveta grande e mais 3 gavetas pequenas ou 2, você que escolhe. Basculante mais gaveta, inclusive considerando o engrosso, caso você desejar. Aramados, como por exemplo essa lixeira, ou de repente você quer um porta-tempero, qual aramado você desejar. Nicho, caso você queira uma adega ou um nicho mais simples, é só você escolher quantos nichos você deseja na largura ou na altura. Você pode também fazer um canto reto com porta de abrir ou uma ou duas portas de abrir, você que escolhe. Você pode também estar fazendo um canto reto ao invés de porta de abrir, portas basculantes. Você pode fazer um forno, você pode fazer porta de abrir mais gavetas, tudo isso da forma que você desejar. Uma porta mais 3 gavetas ou 2 portas e 2 gavetas, você escolhe. Você pode incluir também rodapé, caso você deseje colocar rodapé no seu móvel, ou de repente você queira colocar apenas uma prateleira. Automaticamente você tem o seu orçamento com precisão e segurança para você passar para o seu cliente. Você sabe exatamente o quanto que você está gastando de material, de mão de obra de fabricação, montagem, serviços avulsos, custos fixos e variáveis e o seu custo total. Você escolhe como é que você quer fazer o seu orçamento. Se você quer fazer por margem de lucro, por material vezes algum número, que muitas pessoas fazem o orçamento desta forma, ou, de repente, por metro quadrado. Na parte de lista de compras, você vai ter ali automaticamente tudo o que você precisa comprar para o seu móvel, sem ficar preocupado que vai faltar algo na hora da fabricação ou montagem. Você tem aqui toda a sua lista de acessórios e ferragens, como suporte de prateleira, dispositivo de montagens, corrediças, dobradiças e pistão a gás. Você tem também a sua relação como puxadores, tampinhas de puxadores, kit de porta de correr, bordas, chapas utilizadas no móvel. É isso mesmo, você sabe exatamente quantas chapas você vai utilizar em cada móvel. Você também tem acesso à quantidade de barras de puxadores que você vai utilizar. Na parte de serviços avulsos, você tem a liberdade de incluir o que você deseja dentro de cada móvel, dentro da necessidade de cada cliente. Você coloca aqui também a sua fabricação, incluindo mão de obra do dia e também de almoço, caso você precise pagar para o seu funcionário, tanto da fabricação como também da montagem. Você pode colocar aqui também os seus custos fixos e variáveis e na hora você tem o seu orçamento da sua porta de vidro até iluminação, ou seja, fita de LEDs, spots, etc. Isso é para 90% dos móveis de uma casa. Você consegue fazer cozinhas, banheiros, escritórios, sala, closets, armários com porta de correr, armários com porta de abrir e etc. Você consegue realmente 90% dos móveis fazer com essa planilha, a planilha 4.0 Premium, e eu tenho certeza absoluta que isso vai agilizar no mínimo 5 vezes a sua produção. Um exemplo simples aqui no armário com portas de correr, você escolhe a largura, a altura e a profundidade do seu móvel, você escolhe também os seus fechamentos, quantos lados vai ter o fechamento, tamponamento, você consegue fazer ele de um formato simples, ou seja, só de 15 milímetros, por exemplo, ou você pode fazer ele engrossado, você escolhe quantas prateleiras vai ter, qual que é o recuo de cada prateleira, você escolhe absolutamente tudo e em minutos você tem acesso à sua lista de peças completa. Quer conhecer um pouco mais a planilha 4.0 Premium e saber o que ela pode fornecer para sua marcenaria com um preço muito mais barato do que se você fosse fazer essa planilha sozinho ou se você fosse fazer manualmente? Fale agora com a nossa equipe, você vai ter o contato aqui e eu aguardo você dentro dessa ferramenta incrível. Até mais!